Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Último domingo de outubro de 2024. Ainda ontem estávamos vendo essa questão como que o tempo passa rápido, né? Já estamos em 2024, 24 anos desde o início do século. Há 4 anos e meio, no dia 16 de fevereiro de 2020, eu preguei uma mensagem que estávamos sob o sacerdócio de Melquisedeque. E hoje, coincidentemente, a leitura da epístola, Hebreus capítulo 7, nos leva ao mesmo tema. E por que o assunto do sacerdócio de Melquisedeque seria tão importante para nós? Se nós formos para Apocalipse, não precisam procurar, Apocalipse capítulo 1, no versículo 5 e 6, onde está registrado, e da parte, essa é uma mensagem à igreja, né? Da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, àquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Nós sabemos que a igreja é formada por gentios, né? Aquele povo que não pertence à descendência de Abraão, que não pertence à descendência especificamente de Jacó, né? Os goim, os gentios. E o apóstolo Paulo chama de sambujeiro, selvagem, né? Esses são os gentios, né? Os povos de todas as nações do mundo. Mas como que os gentios podem ser sacerdotes? Porque aqui em Apocalipse está bem claro, o Senhor Jesus nos fez reis e sacerdotes, né? Como é isso possível? E aqui em Hebreus, o Senhor Jesus é chamado, né, de sumo sacerdote. Se nós virarmos a folha, vermos em Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, chamado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Isso coloca uma responsabilidade imensa em cima dos ombros dos pastores. Por quê? Porque não falam absolutamente nada desse assunto, que é importantíssimo. Ensinam que o Senhor Jesus é sacerdote, as três funções do Senhor Jesus, rei, profeta, sacerdote, mas não explicam, né? Esta questão de rei é até entendida mais ou menos pela igreja. Não, porque é rei de reis, senhor de senhores. Já foi mais ou menos. Por que eu digo mais ou menos entendida? Porque na hora H, todos os cristãos chamam a Jesus de tu para tu. Percebeu? Pessoalmente, eu não concordo que os membros da congregação ou pessoas chamem o pastor de tu. Não é que não tenha intimidade, né?
É a questão de respeito ao cargo. Pode nem ser a pessoa, eu sempre insisto isso, né? A sua carteira de CNH está assinada por alguém, né? Essa pessoa tem um cargo. Essa pessoa que assinou pode ser a pior das pessoas, um indivíduo desprezível, mas na hora de assinar, a sua carteira vale porque a assinatura está colocada lá pelo cargo, não por causa do indivíduo que é, né? E assim por diante, né? Quando se trata então de alguém do sistema judicial, o Marcelo não, sua senhoria, né? Tem outros adjetivos que são utilizados, né? Sua excelência. E nós sabemos que muitas dessas excelências não valem nada. Mas quando você está numa situação legal, você não pode chamar o Van Hatten. Eu conheço o Van Hatten, ele cresceu aqui em Dois Irmãos. O Van Hatten, não é. O Marcelo, não é. Você tem que lidar da maneira como está estabelecido pela lei. Não pode chamar de Marcelo. A maneira de chamá-lo, Marcelo? Não. Deputado? Senhor deputado? Senhor deputado? Ok. E a Jesus, que é o Rei de Reis e Senhor de Senhores? Oh, Jesus, o mínimo que deveríamos usar sempre, em todo instante é Senhor Jesus. Senhor Jesus. É o mínimo. Nós usamos esses adjetivos rimbombantes para gente que não vale nada. Agora, para o Senhor Jesus, ô Jesus, está errado completamente, né? Devemos mostrar um respeito, né, para o Senhor Jesus. Aqui no versículo 11 que havíamos parado de Hebreus 5, do qual temos muito que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Aqui, vos fizeste negligentes para ouvir, podemos colocar os membros, mas como é que os membros vão aprender? Aí onde eu vou a questão dos pastores. Eles deveriam ensinar o povo. Não, você não pode chamar o Senhor Jesus de Jesus, de tu para tu. Tem que mostrar reverência, né? Existe todo um protocolo. Não é assim, é meu chapinha. Não é, né? Devemos mostrar referência. E quem falhou em ensinar essas coisas? Os pastores falharam em ensinar essas coisas, né? Aí o povo se tornou negligente para ouvir certas coisas, né? Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, percebe? Eu sou membro dessa igreja há 60 anos, 50 anos. Pelo tempo, já deveria ser mestre, né? Ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, né? E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Então, essa questão a ordem de Melquisedeque, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, é uma questão de sólido mantimento. Não se pode desvendar isto com pessoas que mal conhecem o cristianismo, né?
Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. E aí entra o capítulo 6, por isso, deixando rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até perfeição, não lançando de novo fundamentos do arrependimento e das obras mortas e da fé em Jesus. Mas não, é uma repetição, né, dos rudimentos da doutrina cristã. Por isso que o apóstolo disse aqui, ao abordar a questão do sacerdócio de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação. E por que difícil interpretação? Porque as pessoas não estão aptas. Não deveria ser difícil a interpretação. Deveriam pegar instantaneamente, mas devido às falhas na educação, vamos chamar assim, né? Devido às falhas na didascalia. O que é isso, didascalia? É uma palavrinha grega. O pastor tem duas atividades: pregar e ser um didascalos. Pregar a mensagem e ensinar. A didascalia é o ensino. Muitas vezes os líderes falham nessa área, né? No ensino. E aí os membros não sabem de que está sendo falado. Melquisedeque, olhando já aqui no capítulo 7, do versículos 1 a 3, Melquisedeque é um tipo de Cristo. Eu vou fazer rapidamente um esboço aqui. Do versículos 4 a 10, é abordado, o apóstolo aborda a superioridade de Melquisedeque sobre Levi, que é a linha sacerdotal de Israel, né? Os levitas. E do versículos 11 a 19, o apóstolo aborda a necessidade de um novo sacerdócio, né? E do versículos 20 ao 28, ao final, fala sobre o sacerdócio eterno de Cristo. O Senhor Jesus, todos nós sabemos, usamos esse adjetivo, né? Leão da tribo de Judá. E ninguém se pergunta, mas ele é o nosso sacerdote, mas como pode ser sacerdote se ele é da tribo de Judá? E é justamente isso que aborda no versículo 13 do capítulo 7 de Hebreus. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto, versículo 14, que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Então, não pode ser sacerdote, porque ele é da tribo de Judá. A tribo dos sacerdotes é os levitas. Mas acontece o quê? Acontece a questão da superioridade, né, do sacerdócio de Melquisedeque sobre Levi, né, do versículos 4 ao 10, né, ao ponto que o apóstolo disse: quem é maior, Abrão ou Melquisedeque? E ele coloca, sem contradição alguma, versículo 7, o menor é abençoado pelo maior. Quem abençoou a quem? Abrão abençoou a Melquisedeque? Não. Tem mais. Abrão entregou os dízimos a Melquisedeque.
Por isso está escrito, né? A partir do versículo 8: e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali porém aquele de quem se testifica que vive, Melquisedeque. E, por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe os dízimos, pagou dízimo, porque ainda ele estava nos lombos do seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. O rei de Salém, né, rei da paz, saiu ao encontro de Abrão. E nesse momento, Abrão retirou os dízimos daquele botim que tinha conseguido lutando contra 5 reis e pagou os dízimos, pagou a 10ª parte para Melquisedeque. E aqui a palavra diz que é sem contradição, não tem nada que argumentar, está bem claro quem é o maior, Melquisedeque. E se Levi estava ainda nos lombos de Abrão, porque de Abrão descendente é menor o Levi, portanto até Levi, que recebe os dízimos, pagou os dízimos. Esse é o raciocínio, né? Por quê? Porque se a perfeição, versículo 11, fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? E esse outro sacerdote que foi levantado é o próprio Senhor Jesus Cristo. Se refere ao Senhor Jesus Cristo, né? Quando menciona as Escrituras no versículo 21, mas este com juramento por aquele que disse, jurou o Senhor e não se arrependeu, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está num salmo. Espera aí, mas um sacerdote tem que ser ordenado por outro sacerdote. E quando o Senhor Jesus foi ordenado por outro sacerdote? Né? Aqui onde toda a cristandade, de novo, cai no erro. E se cai no erro por repetir coisas e repetir coisas. O chamado batismo do Senhor Jesus. E em todas as igrejas modernas, acreditam piamente que João estava no deserto, isso é bíblico, no Rio Jordão, isso é bíblico, e que o Senhor Jesus veio e João o mergulhou. Isso não é bíblico, né? Isso não é bíblico. João não mergulhou porque ele não podia fazer isso, porque seria algo contrário à lei. A lei dizia pegar sangue do sacrifício. João não estava. João era filho de Zacarias, o sacerdote, portanto João era sacerdote, levita. Ele devia ter pego sangue do sacrifício e aspergir. Mas como ele não estava em Jerusalém, no templo, que outra opção tinha João? Pegar cinzas do sacrifício e com as cinzas aspergir. Mas ele não estava no templo. Tem outra opção? Sim. A lei estabelece sangue, cinzas ou água pura. E com essa água aspergir. João Batista não pegou o Senhor Jesus e o mergulhou. Ele pegou a água e aspergiu sobre ele. E quando isso aconteceu, né?
A palavra diz que os céus se abriram e se ouviu uma voz e se viu o Espírito Santo descendo em forma corpórea sobre Jesus, descendo como uma pomba. E se escutou uma voz do céu dizendo: Tu és o meu filho amado. Outro evangelho diz: escutem a ele ouvi. O que aconteceu nesse instante? E a partir desse instante do chamado batismo de Jesus, a partir desse instante começa o ministério do Senhor Jesus. O que aconteceu aí? Exatamente isto, a sua ordenação ao sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele era da tribo de Judá. Portanto, entra aqui, o versículo 12 de Hebreus 7. Mudando-se o sacerdócio, necessariamente o povo permanece cumprindo a lei do Antigo Testamento. É isso que está escrito aí em Hebreus 7:12. Mudando o sacerdócio, o povo permanece na lei do Antigo Testamento. Não disse isso. Está claramente mudando o sacerdócio necessariamente. É uma necessidade, é uma obrigação. Necessariamente se faz também mudança da lei. Então, todas aquelas leis do Antigo Testamento, 600 e lá vai pedrada mandamentos que os judeus contaram, não estão mais sendo aplicados para a igreja cristã. Por isso que houve o primeiro concílio em Jerusalém, quando os judeus iam atrás dos passos de Paulo, porque eles sabiam que ele pregava aos gentios, os gentios se convertiam e os judeus chegavam: vocês se converteram, vocês são gentios, agora vocês têm que se circuncidar, guardar o sábado. Era isso que eles insistiam, e isso deu uma revolta. E aí, vamos perguntar a quem? E houve esse concílio em Jerusalém. Vamos lá em Jerusalém, vamos voltar aos apóstolos e perguntar. E os apóstolos perguntaram, se reuniram, discutiram o assunto, pediram a direção do Senhor Deus, e o Espírito Santo determinou. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós que os gentios observem o seguinte: nada de idolatria, nada de atividades sexuais ilícitas e não consumam sangue. O resto está tranquilo. Então, a igreja cristã tem 3 mandamentos positivos. Quais? Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E tem um terceiro mandamento que o Senhor Jesus chamou de novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Como o Senhor Jesus nos amou? Ao ponto de entregar a sua vida por nós. Então, isso é um mandamento exclusivo para ser usado dentro do ambiente cristão. Em nenhum momento o cristão tem o mandamento de entregar a vida pelo inimigo. Pelo inimigo é amar ao próximo como a ti mesmo. E dentro desse próximo estão os inimigos. Há um mandamento de amar até o inimigo. O Senhor Jesus explicou isso para os próprios judeus. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Mas eu vos digo: amai a todos, amem. Se o teu inimigo tiver sede,
dá um copo d'água. Se o teu inimigo tiver fome, dá um pão para ele comer. Então, esse entregar a própria vida pelo irmão é exclusivamente dentro da igreja cristã. A esse ponto devemos nos amar os irmãos uns aos outros, porque o Senhor Jesus disse bem claro: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Né? Esses são os 3 mandamentos positivos. E os 3 negativos? Não à idolatria, não à atividade sexual ilícita e não ao sangue. Logo, podemos dizer que temos 6. Os 3 que mandam acima de todas as coisas e esses 3 que são de negativo, vamos chamar assim, porque nos diz não, não, não. E isso foi enviado como carta para todas as igrejas que se haviam formado entre os gentios. Voltando aqui, Hebreus 7:11, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando o seu sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Logo, quando alguém bate na nossa porta, nós somos estudantes das Escrituras, nós somos não sei o que e tal, e você sabia que a Bíblia proíbe comer porco, e abrem a sua Bíblia e realmente aqui no Antigo Testamento encontra animais imundos que o Senhor Deus proibiu no Antigo Testamento. Não existe nada disso no Novo Testamento, porque justamente Novo Testamento se refere a este novo sacerdócio, não ao sacerdócio levítico, não ao Antigo Testamento. Como cristãos, nós não estamos debaixo das leis do Antigo Testamento. Portanto, aquelas coisas, tem que se circuncidar. Esse foi o pepino lá da igreja primitiva. Obrigar os gentios a se circuncidarem. Ou tem que descansar no sábado. E os apóstolos se reuniam e pareceu bem ao Espírito Santo. Nada disso, nada disso. Só tem 3 coisinhas aí que os gentios não devem. Mandamentos negativos, não devem. Idolatria, nada de idolatria. Nada de relações sexuais ilícitas e não ao consumo de sangue. Esses são os mandamentos para a igreja dos zambujeiros, dos ramos de zambujeiro enxertados contra a natureza na oliveira. Somos nós, a igreja cristã. Nós não estamos debaixo do sacerdócio levítico. Nós estamos debaixo do sacerdócio de Jesus. Vamos virar as páginas. Hebreus capítulo 2, versículo 16 em diante, até o capítulo 3, versículo 2, onde está escrito: porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abrão. Ele não tomou os anjos, ele não veio para salvar anjos. Os anjos que pecaram, os anjos lá de Gênesis 6, os anjos... Não, nenhum dos anjos rebeldes foi salvo por um intercessor. Não, nenhum deles. Mas sim a humanidade, descendência de Abrão. Versículo 17 de Hebreus 2. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo.
porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, vocação aqui é chamado, Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. A confessionalidade cristã do Novo Testamento. Sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. E aqui no capítulo 3 de Hebreus, nos mostra que o Senhor Jesus é superior a Moisés, porque a casa é dele, né? A casa é do Senhor Jesus. Em Hebreus 4, versículos 14 e 15, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. De aí nós poderíamos entrar no capítulo 5 e a fazer análise, mas nos levaria muito tempo, né? Análise do capítulo 5, o sacerdócio de Jesus Cristo, né? No versículo 5, quando menciona as escrituras, tu és o meu filho, eu te gerei, isso está em Salmo capítulo 2, versículo 7. O segundo salmo, versículo 7, lá está escrito: tu és meu filho, hoje te gerei. Lá naquela época de Davi, quando o salmo foi escrito, eles entendiam? Não. Quando os profetas liam, quando os profetas profetizavam, muitas vezes ficavam assim: que foi que eu disse? Eles não entendiam. Por quê? Porque tudo isso estava oculto, escondido, em mistério, a ser revelado a um povo que havia de ser formado, que não era o povo de Israel. Que povo que havia de ser formado? A igreja. A igreja. Dentre os gentios de todas as nações do mundo se forma um povo, a igreja, que é o corpo do Senhor Jesus, a casa do Senhor Jesus. Tu és sacerdote eternamente, o versículo 6. Como também diz noutro lugar. Noutro lugar está se referindo a outra passagem das Escrituras, e isso é o Salmo 110, versículo 4, onde está registrado: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Voltemos um pouquinho, lá naquela época dos Salmos, quando eles liam, o povo de Israel lia: tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não tinha a mínima ideia a que se referia isso, porque eles tinham os seus sacerdotes, os levitas. Se alguém perguntasse: que significa o Salmo 110, versículo 4? Ninguém tinha ideia. Nem os levitas. Isso estava oculto. Todas as passagens do Antigo Testamento referentes ao Senhor Jesus estavam ocultas lá. Eles não sabiam a que se referia. Sabiam que era Santa Escritura. Escritura sagrada. Está escrito, está escrito. Explica, não sei. É isso que acontecia. Eles não tinham a mínima ideia a que se referia, né? A imutabilidade nós encontramos no capítulo 6,
versículos 18 a 20. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. A que se refere isso? Penetra até o interior do véu. Quando o Senhor Jesus foi crucificado e entrega o seu Espírito, e ele se falece, se morre, porque ele é o único ser humano que se morreu. O resto de nós morre, nós morremos, nós não nos morremos, né? Mas o Senhor Jesus foi o único que entregou. Ele mesmo disse: ninguém atira de mim, eu de mim mesmo a dou. E ele entregou a sua vida. Nesse instante, as Escrituras declaram que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, não de baixo para cima, mas de alto para baixo, do alto para a parte inferior, se rasgou o véu. E aqui está registrado isso, que penetra até o interior do véu, né? Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ao usar sumo sacerdote, implica que existem outros sacerdotes. Percebe? A igreja cristã também falhou em ensinar para cada homem que ele é um sacerdote, né? As igrejas não ensinam isso. Na doutrina luterana, quem é o pastor? Tem uma frase que é colocada assim: o pastor é o um entre iguais. O um entre iguais. E o poder das chaves, o ofício das chaves. Cada um deles é um sacerdote e tem a sua chave. E eles entregam a esse um, que é igual que eles, também tem chave, entregam as suas chaves para ele, a partir desse momento, ser chamado de pastor e ele ministrar publicamente. O ofício das chaves é para ministração pública, mas quando a igreja se despede do local onde está reunida publicamente e cada um volta para sua casa, na sua casa cada homem é sacerdote. Alguém ensinou isso? É a teologia? Por que não ensinaram isso? Para não perder poder? Mas ensinar isso coloca em cada um de vocês uma responsabilidade grandíssima. Assim como o pastor tem a responsabilidade de preparar as mensagens, preparar as coisas relativas ao culto público, assim também, na sua casa, cada um tem a sua responsabilidade pela sua mulher e pelos seus filhos. A responsabilidade está em cima do homem. Lá no Jardim do Éden, quem pecou? Foi a mulher. A Bíblia diz claramente, a mulher, né, pecou. E quando o Senhor Deus aparece e ele chama Eva, vem cá. Não chamou a Eva. Disse: Adão, que fizeste? Onde estás, Adão? Ele chama ao homem, porque é a responsabilidade do homem, né? O homem é responsável. Por quê? Porque o homem, no caso de um homem cristão, ele é o sacerdote da sua casa. E é por isso que o Senhor Jesus é o sumo sacerdote. Porque ele fez de todos nós, Apocalipse 5 e 6, nos fez reis e sacerdotes.
Um dia vamos reinar, mas aqui na terra, temos a responsabilidade de sermos sacerdotes na nossa casa. Temos ao Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O apóstolo diz: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Marque isso na sua Bíblia, porque não é a mãe dele que intercede por nós a hora e na hora da nossa morte. A Bíblia declara bem taxativamente: é o Senhor Jesus que intercede por nós, vivendo sempre para interceder por eles. Isso se refere à igreja, se refere a nós. Ele está agora e na hora da nossa morte intercedendo por nós diante de Deus, porque ele é o sumo sacerdote. Versículo 26: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Feito mais sublime do que os céus. O Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote, que vive agora e sempre para interceder por nós. Em Romanos 8:34 encontramos o seguinte. Romanos 8:34. Quem é que condena? Pois é Jesus Cristo, Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O Senhor Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus e está à direita de Deus, intercedendo por nós. Nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Nos convinha. E nós temos esse sumo sacerdote. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Hebreus 4:16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olhe para o sumo sacerdote. Não o chame de Jesus, chame de meu Senhor Jesus, o Senhor Jesus. Queira o Senhor Deus nos dar maior compreensão dessas coisas. O próprio apóstolo diz: são coisas de difícil interpretação. Mas não é que seja difícil a interpretação, é que nós nos tornamos duros. É que a falha está em nós, por não dedicarmos a estudar as Escrituras. Mas nós temos um Paráclito, nós temos um ajudador, que é o Espírito Santo. E a palavra nos diz: se alguém tem falta de entendimento, peça a Deus que Ele dá. Isso Ele dá. Da compreensão das Escrituras. Queira então o Senhor Deus nos conceder compreensão destas e outras coisas das quais nós não entendemos. Que o Senhor conceda a cada um de nós. Amém. Espírito
Espírito